Vamos ver aqui. Critica a si mesmo. O que há de errado comigo? Quem nunca fez essa pergunta? Cara, o que há de errado comigo? Não é possível. Não consigo ficar boa dessa gripe. Eu não consigo passar nesse concurso. Eu não consigo isso, não consigo aquilo, né? A primeira forma de autossabotagem é a autocrítica. Então, se você está se criticando aí, você já começou a se sabotar. Uma voz interna que nos diz que não somos exatamente o que deveríamos ser, resultando em baixa autoestima, sentimento de inadequação, de não merecimento, de não ser digno de amor, culpa por desapontar os outros, medo de ter sorte, medo de ser cheio de defeitos, medo de ter de tudo despencar um dia, a maneira como cada pessoa lida com as inseguranças provenientes desta crítica a si mesma é diferente, acionando diferentes sabotadores cúmplices, como veremos a seguir. Então, muitas vezes, a pessoa tem sucesso na vida, ela fica com vergonha. Ela se sente mal porque ela tem sucesso na vida. E isso está relacionado a quê? Ao seu sabotador. Não é ter vergonha só porque fez errado ou deu errado. Tem gente que tem vergonha porque deu certo. Eu sei disso porque eu já fui assim um dia. Quando eu fazia alguma coisa bem feita que alguém vinha me elogiar, eu dava um jeito de justificar que aquilo não tinha sido tão bom assim como a pessoa pensava. A pessoa ficava até meio sem graça olhando para minha cara, né. E eu tirava o mérito do que eu havia acabado de fazer, eu mesma tirava o meu mérito. Criticar os outros, o que há de errado com você? A segunda forma pela qual o crítico nos sabota é criticando os outros, assim gerando conflito de equipe, profissionais e pessoais. Quando eu estou o tempo todo atenta ao defeito do outro, à fraqueza do outro, eu estou criando um tornado de problemas para a minha vida. Você já vai entender isso. Nesse caso, nos concentramos exclusivamente nos sabotadores do outro. Dessa forma, por meio da crítica, tendemos a despertar e reforçar os sabotadores da outra pessoa, que por sua vez se tornam evidência para o crítico de que ele estava certo desde o começo. Sabia que aquele cara não prestava? São safados, são sem vergonha. É um 7-1, eu sempre avisei todo mundo, tá vendo aí, ó? Agora está todo mundo acreditando em mim. Desse modo, cabe aqui a compreensão de que somos corresponsáveis por qual versão da outra pessoa surge e interage conosco. Cônjuge, filhos, irmãos, colegas de trabalho, etc. Sabe as pessoas que estão ao seu redor? Todas elas têm fraquezas, têm inimigos internos, têm dificuldades, todas sem exceção, inclusive você. Mas todas também têm virtudes. Todas têm dons e talentos especiais e capacidades. Todas, sem exceção. Então, se você escolhe olhar para o que a pessoa tem de fraco, você vai ter um tipo de convivência com ela. Se você escolhe olhar para o que aquela pessoa tem de maravilhoso e de bom, você tem um outro tipo de convivência com ela. A qualidade da sua vida muda ao você escolher o foco. Ah, Eliane, mas aquilo ali é assaltante. Bom, se a pessoa é assaltante, se a pessoa vive à margem da sociedade, por que você está andando com ela? Eu estou falando de um relacionamento comum, social, saudável. Eu não quero me relacionar com assaltantes, não quero. Eu quero me relacionar com pessoas de bem, honestas, trabalhadoras, íntegras. Só que mesmo eu tendo essa escolha, eu posso cair na armadilha de começar a ver muitos defeitos, além do que eu devo haver. Tantos, tantos e tantos, que eu acabo o quê? Me contaminando e prejudicando a minha própria vida. Porque ao invés de ter uma convivência harmoniosa, otimista, positiva e feliz com as pessoas ao meu redor, o meu convívio se torna insuportável. Ninguém me aguenta e eu não aguento ninguém. E aí, quando eu vejo, eu estou entrando em depressão, eu estou entrando em ansiedade, eu estou tendo vários problemas emocionais, porque o meu foco é só o que as pessoas têm de negativo. O meu foco é só o que eu tenho de negativo. E o problema está nas pessoas? Não. O problema está nas minhas escolhas, naquilo que eu escolho ver a cada dia, naquilo que eu escolho prestar atenção a cada dia. Eu tive um aluno, há muitos anos atrás,
um garotinho. Ele devia ter 9 para 10 anos. Meu primeiro contato com ele, ele me deu um chute na perna que sangrou. Eu estava de saia, quando ele bicou, sangrou a minha perna. Sabe quando você esfola assim? Arrancou assim, sangrou. Ele falou os piores palavrões que eu não sabia nem que uma criança podia falar, e ainda saiu correndo. E eu falei: "Caracoles, tô lascada. Que menino é esse?", né. E aí um dia, eu passei a mão na cabeça dele, fui fazer um carinho nele, eu percebi que tinha alguma coisa diferente na cabecinha dele. Eu fui conversar com os pais, e os pais me contaram que ele nasceu sem moleira. E os pais me contaram que de tempos em tempos ele tinha que entrar no centro cirúrgico para serrar o osso da cabeça, para não comprimir o cérebro dele e ele não vir a ter problemas no desenvolvimento dele. E aí, quando eu descobri a história daquele menino, o sofrimento e a dor daquela criança, para poder crescer, eu comecei a entender por que que ele era tão agitado e tão agressivo. E eu me enchi de amor por aquela criança. E por causa do amor que eu comecei a sentir por aquela criança, eu fui mudando meu comportamento com ele, buscando sempre o que ele tinha de bom. E as coisas foram mudando tanto para mim quanto para ele, com essa aproximação, com esse vínculo de afeto, porque eu estava sempre elogiando ele, eu estava sempre reconhecendo as pequenas coisas positivas que ele conseguia fazer, que ele foi acalmando, ele foi melhorando o comportamento dele, e mais do que isso, ele se tornou o líder da turma, e ele se tornou o líder positivo, porque ele passou a dar excelentes exemplos, porque tudo o que ele precisava, tudo o que ele precisava era se sentir amado. Era saber que nós o aceitávamos como ele era e que ele não precisava mudar nada, a não ser que ele mesmo quisesse. Inimigos internos destroem a nossa vida e destrói a vida daqueles que estão ao nosso redor. Tem uma frase que diz que se você trata uma pessoa do jeito que você gostaria que ela fosse, certamente ela se transformará. Só que nós vivemos numa sociedade hoje muito doente, onde o que dá audiência é criticar, apontar e reclamar. As pessoas estão esquecendo o valor da caridade, da ajuda, o valor que se tem uma palavra positiva para uma pessoa. Porque quando você faz o bem a quem quer que seja, é impossível que você se sinta mal. Ah, mas e se a pessoa foi ingrata? Não vai te atingir, porque quando você ajudou, você não ajudou por reconhecimento, você ajudou por um amor verdadeiro. Você simplesmente estava tentando fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Simples assim. Crítica às circunstâncias. O que há de errado com a minha circunstância ou com esse resultado? Esse crítico interno, ele realmente é devastador. A terceira forma pela qual o crítico nos sabota é criticando as circunstâncias, os eventos de nossa vida e concluindo que estão deficientes. Isto leva a uma das maiores e mais destrutivas mentiras, de que só seremos felizes quando algo acontecer ou for de um modo diferente. Todos nós tivemos dificuldades na nossa infância. Todos nós temos histórias tristes que fazem parte da nossa existência. Todo mundo. Mas nós também tivemos histórias maravilhosas, tivemos momentos alegres na nossa vida. E por que você está aí adulto, adulta, me assistindo agora, ouvindo essa aula, e insiste em viver na dor e não escolhe viver no momento presente e construir momentos alegres? É importante compreender que as circunstâncias não são o mais relevantes. São os sabotadores que nos fazem sentir incompleto, pois geram uma interpretação negativa e equivocada das circunstâncias. Quando a gente fala de carnaval no Rio de Janeiro, o que que todo mundo lembra? Aquele cara que dança com a vassoura e ele samba pra caramba com aquela vassoura.
E ele já viajou o mundo porque ele ousou, na hora do trabalho dele, ser feliz na hora da execução da tarefa. Mas ele estava ali varrendo, limpando o chão, pois é. Mas ele fez com tanta alegria, com tanta maestria, com tanta boa vontade. Ele tem orgulho do que ele faz ali. Que ao fazer e ao dançar com a sua vassoura, ele foi reconhecido e aplaudido pelo mundo inteiro. Não são as circunstâncias. Não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. É o que você escolhe. Ele poderia ser um gari emburrado porque estava varrendo lá, depois que a escola de samba passou, ou ele poderia varrer feliz, alegre e satisfeito. E ele escolheu a melhor parte. E por ter escolhido a melhor parte, foi até destaque de escola de samba, lá em cima num carro alegórico, olha que coisa maravilhosa. Ou seja, aonde está a felicidade? Será que a felicidade está em bens materiais? Será que a felicidade está em circunstâncias? Ou será que a felicidade está dentro de você? Através das escolhas que você faz todos os dias. Onde é que está a felicidade? O crítico interno, estou falando ainda só do crítico interno, hein? É o sabotador mestre responsável por grande parte de nossos sofrimentos e aflições. Também é a causa da maioria dos conflitos e problemas de relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, estou falando todo tipo de relacionamento. Não só entre pessoas que namoram e que casam, mas todo tipo de relacionamento. Todo tipo de relacionamento. Tem características particulares para cada pessoa, de acordo com sua personalidade, em resposta às necessidades específicas de sobrevivência naquele indivíduo. O problema é que a interpretação do crítico interno é sempre negativa e tende a ser equivocada. O crítico interno faz isso com a vida da gente. E causa problemas nas vidas das pessoas também, por causa dos seus duros julgamentos. Nosso desafio é, portanto, substituir essas estratégias desenvolvidas na infância, que é a sobrevivente, por novas estratégias assertivas e adequadas à nova realidade, passando a ouvir a voz do sábio interno. Então, os meus amigos, aqueles que me amam e que me conhecem, quando passam por mim, já tocam no meu corpo, porque quando eu vejo a pessoa, eu vou dar o meu melhor sorriso, e vou dar o meu abraço e o meu beijo, e vou externar minha alegria e felicidade. Eles não ficam zangados porque eu passo por eles e não vejo eles na minha frente. O sábio interno rege a vida dos meus amigos porque eles me amam. Mas o crítico interno rege a vida daqueles que estão o tempo todo buscando os meus defeitos e as minhas fraquezas para poder falar mal de mim. E eu estou me usando como exemplo, mas isso acontece com qualquer um de nós. Tem pessoas que estão buscando os defeitos de vocês dia após dia, as fraquezas de vocês dia após dia, e buscando também aceitar quem você é dia após dia e procurando te ajudar naquilo que você não é tão bom, que você tem dificuldade dia após dia.